povo de Deus, boa noite a todos. Eu o cumprimento a todos que vai ouvir esse vídeo com a doce, gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui que vos fala é o diácono, missionário e evangelista do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, amados? Amém, queridos? É isso mesmo. É uma tapa na cara do diabo. O diabo ele não gosta quando você diz: eu sou missionário do Senhor Jesus, eu sou pastor do Senhor Jesus. Eita, ó, é pastor do Senhor Jesus. Essa foi boa, né, meu irmão? Não, mas eu sou um trabalhador na seara do Senhor Jesus Cristo. Você sabia que o pastor é aquele que cuida, não é o que tem título, porque tem muitos que às vezes tem um título, tem a carteira de pastor, mas a gente anda nas cidades quando vai evangelizar, né? Eu como missionário, pela misericórdia de Deus que sou, né? Pela graça imerecida do Senhor Jesus, o evangelista do Senhor Jesus, o diácono, porque o diácono ele tem que estar fazendo naquela posição de Estevão, de Filipe, não está dentro do templo, só servindo dentro do templo, tem que estar servindo lá fora, cuidando dos órfãos, das viúvas, fazendo a obra missionária. O pastor, aí pergunta, aí as pessoas dizem: não, mas é aquele irmão lá que dirige a igreja lá, ele é pastor daquela igreja, ele nunca veio aqui na minha casa, nunca veio me visitar, nem ele nem a esposa dele nunca veio aqui. Sempre que às vezes aparece é um ombreiro, às vezes até aquele ombreiro que é meio favorável, né, ao trabalho eclesiástico, né, da igreja, da hierarquia, né, eclesiástica, fica lá no banco, mas pega os folhetozinhos, pega a Bíblia, evangeliza, vai nas casas, entrega um folhete, fala de Jesus. Se for trazer a luz do evangelho, o pastor é esse. O pastor não é aquele que só apenas ocupa o púlpito para doutrinar, corrigir, ensinar, disciplinar, dar a santa ceia, né? Descer as águas, as pessoas, né? Batizar, ou até fazer um culto fúnebre, né? Porque quando eu busquei um treinamento nessa área, em relação a respeito sobre liderança pastoral, os vídeos que tem, você sabe que existe nas redes sociais, no Google, né? A gente pega muitos vídeos de muitos bons professores explicando, ensinando sobre o comportamento, o caráter, né? E a personalidade, o perfil e o histórico de um verdadeiro pastor. O pastor ele tem que estar sempre sentindo o cheiro das ovelhas, e as ovelhas têm que sentir o cheiro do seu pastor. Louvado seja Deus. A ovelha ela tem que ser bem cuidado pelo pastor, se quiser que o pastor quer que a ovelha cuide também dele. Mas irmãos, não sei por que eu estou falando isso, não sei até aonde você está entendendo, mas eu senti no meu coração de falar isso para você. Existem textos sagrados na Bíblia Sagrada falando em relação acerca sobre os bons pastores e também os mercenários, né? Os falsos mestres, os profetas, né? Os falsos profetas, os mercenários, os ladrões, os salteadores, os mentirosos, os roubadores de almas, que na realidade está roubando almas para o seu interesse material, né? Capitalista. Alguns são fundamentalistas, outros são radicalistas, outros são moralista, capitalista, materialista. Irmãos, o pastor ele tem que cuidar do rebanho, mesmo ele não tendo título, mesmo ele não sendo conhecido na convenção, mesmo ele não tendo na carteira, né, convencional, mesmo ele não tendo um ministério, mesmo ele não estando na frente da igreja. Pastor pode ser qualquer um. Chegou junto, ajudou,
apacentou, né, com a palavra de cura, de libertação, mostrando toda a planilha, né, da salvação, mostrando o caminho. Esse é o pastor, é esse. O pastor, existe sempre, eu costumo dizer, meus queridos irmãos, que o pastor chamado, você sabe que existe o pastor chamado, mas existe também o chamado pastor. Como existe o evangelista chamado, existe o chamado evangelista. Tem também o missionário chamado e tem um chamado missionário. Tem também o diácono chamado e tem um chamado diácono. Aquele que tem só o nome de diácono, tem só o nome de missionário, tem só o nome de evangelista, tem só o nome de pastor. Tem o presbítero chamado e tem o chamado presbítero. É só o título, mas não tem a vocação, não tem a chamada ministerial. Porque não foi Jesus que o chamou, não foi o Espírito Santo de Deus. Eu lembro que a palavra de Deus, né, me mostra que o Eterno, né, o Pai, o Criador, que fez os céus e a terra, ele até hoje está operando sobre o globo da terra. Ele faz operações enquanto seu Filho, Jesus Cristo, entrega para aqueles que querem buscar e querem obedecer os seus estatutos, entrega ministério. E o Espírito Santo do Senhor Jesus, ele distribui dons, talentos, visões, revelações, capacita o crente, ajuda a gente a cada dia ser humilde, ser manso de coração, amém, irmãos? O Espírito Santo de Deus também, ele consola. O Espírito Santo de Deus também, ele nos ensina. Todas as aflições, todas as angústias, todas as murmurações que nós às vezes fazemos, reclamamos, se queixamos, o Espírito Santo de Deus vem e derrama um bálsamo, dá um refrigério, ele nos consola. O Espírito Santo de Deus, ele é o nosso consolador. Amém, queridos? Então fique com esta palavra nessa noite, nesse dia de hoje. A Trindade, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele cuida. E o pastor é aquele que cuida. O pastor, o missionário, o evangelista, o presbítero, o diácono, o auxiliar, o porteiro, o zelador da igreja, a zeladora da igreja, as irmãs do ciclo de oração, todos têm suas funções ministeriais na igreja e tem que ter também fora. E eu sempre costumo dizer que a nossa casa, ela é a extensão da igreja. E o ministério não começa na igreja, o ministério começa em casa, com a família. Tem base bíblica, amém, queridos? Tem base bíblica. Quando o apóstolo Paulo, ele orienta a Timóteo e ele faz um questionamento ao pastor Timóteo, dizendo assim, 1 Timóteo 3, versículo de número 5. Louvado seja Deus, que diz assim, como cuidará da casa de Deus, né? Se você não tiver cuidando principalmente os da sua casa, como você cuidará da casa de Deus? É uma pergunta. Aí a resposta está lá no 1 Timóteo 5, versículo 8, quando o apóstolo Paulo, ele responde, né? Ele diz assim, ó, porque aquele que não cuida bem do que é seu, negou a fé e é pior do que o infiel. Isso é forte, irmãos. Temos que cuidar primeiro, né? O ministério começa pela família em casa. Aqui eu sou o pastor, aqui eu sou o sacerdote da minha casa, aqui eu sou o pastor da minha esposa, eu sou o pastor do meu filho, da minha filha, do meu genro, quando ele vem, né, que ele aparece aqui. Eles sabem que o sacerdote de casa aqui é o dono da casa. Depois de Jesus, preste bem atenção no que eu vou falar. Depois de Jesus, aqui nessa casa, tá aqui meu filho, ó. Meu filho tá ali, né, ó. Pai do Senhor, meu amado, tudo bem, meu querido? Ele tá aí, ó. Ele tá ali na rede, né? A minha esposa, Maria José,
está lá na cozinha preparando lá o jantar. Dê um alô aí, minha filha. Paz do Senhor. Amém. Aqui eles sabem quem é a autoridade aqui na casa aqui. A autoridade aqui sou eu, depois de Jesus. Agora eu não uso abuso de autoridade. Eu preciso de uma igreja para me congregar. Eu preciso de um pastor para me aconselhar. Eu preciso, irmãos, de um mestre. Eu tenho um que eu respeito, tenho admiração por ele, considero ele como um paizão para mim. É o pastor Souza. Eu tenho que dar honra a quem tem honra. Quando eu sempre tenho alguma dúvida, que eu fico me queixando por causa da rejeição, dos desprezos que eu estou tendo dentro da Assembleia de Deus, não ser convidado para pregar, os dirigentes não me convidam. É difícil, quando me convida, aí passa 6 meses ou até mais, até um ano ou até mais, para me convidar de novo. Eu prego quase todos os dias, mas em outros ministérios, em outras igrejas, que não é ligado ao ministério qual eu faço parte, qual eu estou aqui como diácono. Eu sou um diácono Estevo, um diácono Felipe. Você já estudou? Eu aconselho a você estudar a biografia de Felipe e de Estevo. Ele nunca, desde que ele foi separado e consagrado a diácono lá, você não vai ver que ele está dizendo ali que ele serviu no templo. Foi separado 6 diáconos, só que só 4 ficavam lá dentro. No momento agora eu não estou lembrado do nome dos outros 4, só me lembro, né, dos 2, porque esses 2 foi o que mais se destacou na obra de Deus. Amém, irmãos? Não preciso estar esperando meu pastor me convidar para eu ir levar uma palavra numa casa ou falar de Jesus. Seja pastor na sua casa, irmãos, meu irmão. Seja sacerdote na sua casa, mas não esqueça que você também precisa de um pastor na igreja para lhe orientar, para lhe aconselhar. Aqui eu sou um pastor missionário, né, da minha casa. Aqui eu sou um sacerdote, sou pai, sou amigo. Aqui eu sou parceiro, eu sou um companheiro. Aqui eu sou o que Deus quer que eu seja, servo do Senhor, do Deus o Altíssimo. Amém, queridos? Eu espero que você esteja entendendo essa fala. Eu não estou falando aqui com arrogância, eu estou falando com humildade. O Salmo 127, o salmista diz, né, no verso 1, que se nós não edificar nossa casa, em vão edifica aqueles que trabalham. Alimenta sua família com a palavra de Deus. Aqui eu faço culto doméstico da minha casa. Aqui eu coloco todo mundo para trabalhar. A minha mulher louva, o meu filho louva, ele lê a palavra, eu oro. Aqui eu faço culto doméstico da minha casa. Quando eu vou para a igreja já vou preparado, mesmo que eu sabendo que não vão me dar a oportunidade, mas eu vou, fico na brecha ali, com a bala no gatilho, esperando, aguardando uma oportunidade para louvar, ou para orar, ou para trazer uma palavra. Saio de casa já cultuando a Deus, já saio no propósito de adorar a Deus, de ouvir Deus e também ficar na oportunidade que, se for dada a oportunidade para mim, eu falar também de Deus. Mas não me preocupo pregar só no púlpito, eu não me preocupo, irmãos, me ajude eu ter em minhas mãos, possuir 2 ferramentas que eu estou precisando para fazer a obra do Senhor, que é uma caixa de som, daquelas que já vem com a bateria, e um celular, porque esse celular aqui não é meu não, é da minha esposa, e é um celular fraquinho, esse celular aqui é de 8 GB, eu quero um celular pelo menos de 32 GB, para fazer meus vídeos, para usar os vídeos, para divulgar, para falar que Jesus está voltando. Amém, queridos? E aí eu fecho esta passagem aqui, que esse vídeo aqui ele é diferente de todos os outros que eu já fiz. Eu quero dizer para você que, primeiro, tempo de igreja não agradou ninguém ir ao céu. Segundo, ser fichado, tendo uma ficha, né, dentro da igreja, ter um nome lá na secretaria de cargo, qualquer cargo eclesiástico dentro da igreja, se não dá um bom testemunho lá fora, isso não garante você ir para o céu. O que garante você ir para o céu é um bom testemunho, é você cuidar bem da família, é você começar o seu ministério em casa, com a família primeiro.
Depois aí vem a igreja, né? Não vem a rua, vem o bairro, vem a cidade e depois a igreja por último. Porque a igreja ela é uma comunidade ali onde nós estamos ali para aprender um com o outro, né? E o nome do Senhor ser glorificado. Para nós ali orar uns pelos outros, perdoando um ao outro, orando uns pelos outros, né? Cumprindo ali o que o apóstolo Paulo diz ali em Romanos capítulo 14 de Romanos. Amém, queridos? Em Romanos 12, 21, né? O apóstolo Paulo diz, ó, não se deixe ser vencido pelo mal, mas vença o mal com o bem. E no versículo 18, né, o apóstolo Paulo diz, mas se for possível, tenha-se paz com todos, se for possível, né? Como também o salmista Davi no Salmo 133, ó tão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Hebreus 12, 14, siga a paz com todo, siga a paz com todo, irmãos. Procure a não fazer acepção, porque Jesus não fez. E não esqueça que para ser pastor não precisa ter carteira credencial, né, de pastor não. Para ser um pastor, só basta o povo ver você nas casas, nas portas, entregando folhetes, né, da palavra de Deus, evangelizando, pregando. Eles mesmo, o povo mesmo, a sociedade mesmo chama você de pastor. Que vai classificar você, né, na sociedade, a sociedade vai ver você como missionário, como pastor. Não fique esperando que a convenção, que a sua igreja, né, reconheça o talento e o dom que Deus te deu. E aí eu fecho com chave de ouro essa palavra aqui, Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Guarda o que tu tens, para que os outros não venham e não tomem a sua coroa, meu amado. Tem muita gente querendo me entristecer. Existem muitas máquinas assassinas de crente. Existe os corpos, os crentes bombeiros, né, que vivem de apagar fogo. Crente desenchavido, né? Crente mal amado, recalcado, problemático, complexado, sem noção, desequilibrado, desviado. Dentro da casa de Deus existe o joio, o tropeço, existe o bode e existe o cabrito, mas também está lá, as ovelhas estão lá, e o pastor vai estar lá com o cajado para separar, né? Vai chegar um dia que Jesus vai separar os bodes das ovelhas, e os cabritos vai botar de lado também, e vai tratar com todos eles. O pastor Jesus, louvado seja Deus. Labachuri canta, labachuri anda, labacheia. Fique firme, meu amado, no propósito de servir a Deus. Nós não estamos aqui para servir apenas a sistemas, a regras e costumes, de dogmas, de regulamento de costumes de igreja. Nós não estamos aqui para servir só isso. A chamada que Deus tem na minha e na sua vida está além disso. Está além de uma carteira, está além de uma credencial, está além de uma posição dentro da casa de Deus, está além. O apóstolo Paulo, você sabe quem foi o professor do apóstolo Paulo? Foi o próprio Jesus. Sabe qual é o meu professor aqui que me ensina? É a palavra, é o Espírito Santo. Ele é o meu professor, é meu consolador. Ele está sempre presente no momento de angústia, as aflições. Você acha que eu não gemo? A minha alma geme. Irmãos, precisamos todo dia pedir a Deus a misericórdia de Deus e a graça de Deus, para nós suportar a rejeição. A igreja fala de amor, fala de perdão, mas é só na teoria, a maioria. Eu não vou generalizar, porque tem bons irmãos, bons ombreiros, existem bons evangelistas, bons pastores que se preocupam com você, bons presbíteros que estão ali com o óleo da unção para ungir você quando você estiver doente. Está ali o diácono, né, para estar ali para cuidar, porque a palavra diácono, iniciais D-C, o significado, tem muitos diáconos que não sabem o que significa essa palavra. Tem muitos diáconos que precisam descer, um D e um C, iniciais de diácono, D-C, é descer, irmão, tem que descer na casa do oleiro. Agora você descer na casa do oleiro, não interprete errado. Tem muitas pessoas que interpretam essa palavra, na casa do oleiro, lá na igreja, é lá na igreja. Não é só lá na igreja, é aqui, ó, de joelho,
na sua casa. Louvado seja Deus. Na sua casa, irmãos. Também você pode, a casa do oleiro pode ser também na sua casa. Amém? Fique com esta palavra. Que Deus o abençoe nesse dia de hoje. Que o amor fraternal, que a doce consolação do Espírito Santo de Deus, que ele venha interceder com gemido inexprimível sobre a tua vida. Porque Deus, ele zela, ele ainda vela por aqueles que buscam, por aqueles que obedecem. Gostaria de fazer uma oração encerrando esse vídeo. Para você, principalmente para você que está frio na fé, que a iniquidade já entrou no seu coração, que você não sente mais amor por um irmão, que você não consegue perdoar, não consegue amar. Eu quero fazer uma oração por você. Você que ainda não está liberto ainda mente. Você compra e não consegue pagar as contas que você faz. Eu estou passando pelo deserto, irmão, estou na seca. Mas mesmo aqui no deserto, Deus está cuidando de mim e da minha família. Deus está levantando pessoas certas para me abençoar. E aqueles que me abençoam, eu pego o nome deles e coloco no meu caderninho, boto debaixo do meu joelho pela madrugada e estou orando por ele e por ela, que me ajuda, que ajuda o meu ministério, contribuindo com qualquer valor. Contribui com qualquer valor, me ajude, irmãos. Ligue para mim, o meu número do WhatsApp é 9940 0030. O código do estado do Rio Grande do Norte 084. Aí você coloca o 9, aí depois do 9 aí você digita o meu número. São 3 9. Aí bota um 40 0030. É fácil. Ligue para mim, procure saber como é que eu estou, o que eu estou precisando. Me ajude, ajude no meu ministério, me ajude eu ganhar almas para Deus. Amém, queridos? Feche seus olhos. Você aí que está em casa, né, e não consegue ter comunhão, união, fica fazendo acepção de irmãos. Às vezes você dá lugar ao espírito de inveja, de falsidade. No momento você fica atuando como um hipócrita, como um fariseu. Feche seus olhos, irmãos. Não queira mal daqueles, não blasfeme contra aqueles que falam a verdade. Não se escarneça, não. O irmão Ivanês, esse que vos fala. Todo dia eu preciso nascer. Todo dia eu preciso me converter, irmãos. E você também. Lembra o que Jesus falou para Nicodêmio? Lá em João 3. Jesus mandou ele se converter. Nicodêmio, você precisa nascer de novo. Aí Nicodêmio diz, porventura, como nascerei eu na idade que estou? Porventura, eu tenho que voltar de volta para o ventre da minha mãe? É isso que o senhor está falando, Jesus? Não, Jesus, não, meu filho, você entendeu errado. Você tem que nascer da água e do Espírito. Em outras palavras, em outra versão, você tem que se converter, Nicodêmio. Às vezes nós estamos igual como Nicodêmio. Estamos agindo como os fariseus, pregando e não vivendo aquilo que está pregando. E no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, né? O Salomão, ele nos deixa um conselho dizendo ali que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aqueles que confessam e deixam alcançará misericórdia. Deus, ele quer perdoar, ele quer tirar de você esse fastio. Lá em Mateus 24, versículo 12 e 13, né? Jesus estava pregando uma big mensagem ali, era uma pregação escatológica. E Jesus, ele vai e diz ali, Mateus 24, versículo 12 e 13, que se por se multiplicar a iniquidade de alguns, o amor de muitos esfriarão, mas aquele que perseverar até o fim, o que for até o fim, né? Esse será salvo. Persevere. Vigie naquilo que você vê, vigie naquilo que você escuta, vigie naquilo que você fala. Presta atenção aos que estão ao seu lado. Peça a Deus discernimento, peça a Deus domínio próprio, peça a Deus estratégia, peça a Deus humildade, mansidão. Jesus, ele mesmo disse isso lá no livro de Mateus, né, capítulo 11, versículo 29, 28 e 29. Venham todos aqueles que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que eu sou humilde e manso de coração, e o meu jugo é suave, é leve. O jugo de Jesus, ele quer aliviar a sua carga. Feche seus olhos, deixa eu orar por você.
para Deus tirar esse fastio que há dentro de você. Irmãos, eu sei que o vídeo está um pouco meio comprido, mas às vezes nós temos tempo para ouvir tanta coisa. Eu passo o dia todinho olhando coisas que às vezes até desagrada a Deus. Nós entristecemos o Espírito Santo todos os dias, com as nossas ações, com as nossas atitudes. Deixa eu orar por você. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração aí, a mão esquerda. E com a mão direita, levanta sua mão um pouquinho assim para o céu, né? Levanta para o céu assim, ó. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado e Pai querido, eu lhe peço, meu Pai, nesta noite, vá de encontro, Senhor, a esta pessoa, meu Pai, que está, meu Pai, querendo desistir, querendo jogar a toalha. Vá de encontro, meu Pai, a essa pessoa que está, meu Pai, com amargura de alma, meu Pai. Do jeito como o Senhor, meu Pai, limpou o coração de Ana e fez Ana ter 7 filhos e ainda restaurou o casamento dela. E ainda, meu Pai, desceu a sepultura Penina e seus 10 filhos. O Senhor restaurou o casamento de Ana. Restaura o casamento, meu Pai, da tua serva, que o Senhor está me revelando agora. Está com problema no casamento, está com uma crise no casamento, está pensando até de se separar, de pedir carta de divórcio. Meu Deus, porque o homem é desequilibrado. O homem é igual um cavalo, só sabe dar coice. Só sabe abrir a boca para praguejar, para amaldiçoar. Converta, coloca uma língua, meu Pai, santa na boca, meu Pai, desse homem. Muda o coração dele. Troca esse coração de pedra, coloca um coração de carne. Coloca o teu espírito, meu Pai, sobre ele. Manifesta o teu poder sobre essa vida que o Senhor me revela, meu Pai. Visita cada lar, cada casa, visita a família, visita os filhos, meu Pai. Alguns que estão igual como filho pródigo, no mundo, na prostituição. Pessoas que estão vivendo no adultério, na mentira, no engano, na falsidade. Em nome de Jesus eu repreendo todo engano, todo espírito sujo, todo espírito contrário. Todas as algemas de Satanás seja quebrado nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai Deus abençoando, meu Pai, o meu lar, a minha casa. Levanta muito de fogo ao redor da minha casa. Vai Deus repreendendo todo espírito contrário, espírito imundo, de inveja, de falsidade, a um raio de 3 km² ao redor da minha casa. Repreendo, meu Pai, agora no nome de Jesus, toda potestade e principado. Abençoa, meu Pai, salva, meu Pai, essas crianças. Salva os pais, meu Pai, dessas crianças, que às vezes fica na rua, aí arriscando e pegar essa doença que está aí, meu Pai. E os pais, meu Pai, não tem noção. As crianças entram contaminadas dentro de casa, meu Pai. Pode até se contaminar com essa doença, esta coronavírus que está aí, meu Pai. O povo, meu Pai, não está suportando. Parece que o juiz é dos pés. O povo não tem noção do que está falando, do que está fazendo. Meu Deus, em nome de Jesus, coloca juízo na vida desse povo, meu Pai. Salva, meu Pai, esta comunidade. Salva a cidade de Currais Novos. Salva o nosso planeta Terra. Repreenda, meu Pai, toda doença, toda enfermidade de origem carnal ou espiritual. Todo trabalho, meu Pai, de simpatia, de obanda, de quibanda, que foi feito em terreiro de macumba, de feitiçaria, no candomblé, que estão fazendo trabalho de magia negra para destruir a família, para colocar os jovens a se prostituir, os pais e as mães, meu Pai. Virá, meu Pai, pessoas, meu Pai, devasso, libertinoso. Meu Pai, tira do coração toda malícia. Repreenda, meu Pai, toda malícia, todo ódio, toda inveja, todo rancor, todo sofrimento, meu Pai, toda lacuna que está aberta, meu Pai. Em nome de Jesus eu lhe peço, Senhor, visita, meu Pai, o coração daqueles que estão carcerados, que estão na prisão, meu Pai, aqueles que estão no manicômio, aqueles que estão no UTI, que estão expirando através de máquinas, meu Pai. Precisa de um balão de oxigênio para sobreviver ali por causa, meu Pai, desta pandemia, desta coronavírus que foi cometido, dessa coronavírus, meu Pai, e de outras doenças. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, visita os UTIs, visita, meu Pai, os hospitais, visita, meu Pai, as casas de recuperação de pessoas que estavam no vício, meu Pai, das drogas, da bebida, do cigarro. Meu Deus, em nome de Jesus, converta cada um, liberta esse povo da escravidão, meu Pai. Tira das garras de Satanás
Tira das trevas, meu Pai, esse povo que estão nas trevas, meu Pai, para a luz que é o Senhor, meu Pai. Quebra todas as algemas, que toda maldição hereditária seja quebrado, todo mal seja amarrado, destronado, desfeito, em nome de Jesus. Todo mal caia por terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus o abençoe, cada um de vocês, e receba em nome de Jesus essa palavra e esta oração. Em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos.